Boa noite, gente, tudo bem? Hoje, sábado, 11 de setembro de 2021. Tô aqui com mais um videozinho aqui para vocês, dessa vez pra gente debater, né, sobre as manifestações do dia 7 de setembro e o que veio depois disso. E também o que muita gente esperava que fosse acontecer, mas não aconteceu. Então, primeiramente, pessoal, eu queria dizer que eu estava lá, eu fui na manifestação em Copacabana e eu quero dizer para vocês que foi a maior manifestação que eu já participei na minha vida. Tava lindo demais, tava cheio demais, eu cheguei cedo, fiquei até um pouco mais tarde e realmente foi enchendo muito rapidamente, foi lindo demais. Então eu tô muito feliz de ter participado, né, numa manifestação onde o povo saiu às ruas no país inteiro em apoio não somente ao presidente, mas em apoio à nossa liberdade de expressão, né, a nossa liberdade de ir e vir, né, que realmente é o que está em jogo nos dias de hoje. Então, vocês devem ter visto as fotos, os vídeos da grandiosidade que foi o dia 7 de setembro, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, Norte, Centro, foi tudo. Foi muito bonito. E aí a gente vai entrar agora no que veio depois disso, né? Então, pessoal, no dia seguinte, o presidente do STF, ele soltou uma nota, ele fez um discurso, e eu trouxe uns trechinhos desse discurso dele para a gente poder ir lendo e ir debatendo sobre o que ele falou. Então, eu vou trazer aqui o primeiro trechinho aqui para vocês, ó. Abro aspas. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discursos de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal e incentivar o descumprimento de decisões judiciais são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis em respeito ao juramento constitucional que fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta corte. Para eu poder comentar isso daí, eu vou falar mais uma frasezinha que ele falou, que entra no que eu quero falar para vocês, que é o seguinte, abro aspas, ninguém fechará esta corte. Seu presidente do STF, deixa eu falar uma coisa aqui para o senhor. Eu não vi nenhuma faixa pedindo fechamento do STF. Pode ser que tenha tido. Eu sei que o tempo que eu fiquei lá, eu não vi. O que eu vi foram faixas, sim, pedindo impeachment de duas figuras aí dessa corte e pedindo principalmente respeito à Constituição. Coisa que vocês não têm. Olha só, quando ele diz aqui, ó, incitar a população a propagar discursos de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal. Vamos ser bem sinceros, essas palavras, supostas palavras de ódio destinadas aos membros dessa corte, isso é culpa de vocês mesmos. Porque se vocês não rasgassem a Constituição, se vocês fizessem o trabalho que lhes cabe, nada disso iria acontecer. A coisa toda é muito simples, não é? Outra coisa aqui que é bem interessante, olha só, decisões judiciais são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis em respeito ao juramento constitucional que fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta corte. Vocês juraram guardar a Constituição, vocês juraram proteger a Constituição e fazer valer o que está escrito na Constituição, mas vocês não fazem isso. Como que vocês esperam respeito se vocês são os primeiros a avacalhar a própria corte? Então, assim, senhor presidente, palavras ao vento. Palavras ao vento. Tá certo? Vamos para outro trechinho aqui. Abro aspas. A liberdade de expressão é ostensivamente protegida pelo STF. Eu nem sei o que dizer. O senhor deve pensar que a população é burra. O senhor deve pensar que o povo não está prestando atenção no que está acontecendo, mas o senhor está enganado. Dizer que a liberdade de expressão é ostensivamente protegida pelo STF, vocês colocaram um parlamentar na cadeia.
Um parlamentar que é inviolável, porque ele exerceu o quê? A liberdade de expressão dele. Então, como que vocês protegem ostensivamente? O senhor só pode estar de brincadeira. Eu acho. Né? Então, agora vamos para outro trechinho aqui, o último trechinho aqui, ó. Abro aspas. Nós a manteremos de pé na corte com suor, perseverança e coragem. No exercício de seu papel, o Supremo Tribunal Federal não se cansará de pregar fidelidade à Constituição, essa é para rir, né? E ao assim proceder, esta corte reafirmará ao longo de sua perene existência o seu necessário compromisso com o regime democrático, com os direitos humanos e com o respeito aos poderes e às instituições desse país. Faltou óleo de peroba, né? Faltou óleo de peroba, porque muita cara de pau falar uma coisa dessa. Olha aqui. Com os direitos humanos e com o respeito aos poderes e às instituições desse país. Vocês não respeitam as instituições desse país. Vocês não aceitam o resultado das eleições de 2018. Nem vocês e nem a oposição. Vocês pregam diariamente que a gente vive numa democracia. Vocês vivem nessa ilusão, né, de querer passar para as pessoas que a gente vive numa democracia. Mas a gente não vive, sabe por quê? Porque vocês são os primeiros a desrespeitar o resultado democrático das urnas em 2018. É ou não é? E outra, enquanto a gente está aqui lutando pela nossa liberdade de expressão, vocês estão soltando criminosos confessos. Pelo amor de Deus. Vamos ter um pouquinho mais de respeito, né, com o intelecto das pessoas. Pelo amor de Deus. E para finalizar, eu queria parabenizar, né, o senhor presidente do STF por ter lido aí com maestria o discurso que a gente sabe que foi feito pelo Daniel, né? Vocês sabem quem é o Daniel, né? Então, parabéns, o senhor leu com maestria, né? Mas para mim não quis dizer nada. Para mim, como eu já falei antes, foram palavras ao vento. Porque outro desdobramento que teve foi que no dia seguinte o PSDB, né, para surpresa de 0 pessoas, já foi falar do impeachment do presidente pelas falas antidemocráticas, aquela coisa de sempre, né? Aí eu pergunto a vocês, por que pedir um impeachment de um presidente da República que até o momento não cometeu nenhum ilícito é legal, pode, mas pedir um impeachment de um dos ministros do STF é antidemocrático, é um ataque à democracia. Está previsto. Os senhores podem sofrer impeachment. Então, por que quando é com ele, tudo bem, pode ter mais de 30 mil pedidos e está tudo certo. Mas quando a gente quer o de um de vocês, eu, na verdade, quero de um monte, né? Mas tem 2 aí que estão em evidência, aí é ataque à democracia. Aí não pode. Por favor, tá feio já, tá todo mundo vendo. Vocês estão nessa bolha aí de vocês, achando que ninguém tá vendo, tá todo mundo vendo. E tá feio, né? Então, depois disso, nós vamos passar para a carta do presidente, a carta do Bolsonaro, que veio no dia seguinte. E aí, imediatamente, o Twitter explodiu. Né? O sistema venceu, aí blogueiros e blogueiras famosos, jornalistas, né? Botaram lá, o sistema venceu, a carta foi feita pelo Temer, o sistema engoliu o presidente, não vai acontecer nada, a gente foi às ruas para nada. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês estão muito emocionados. Calma, pelo amor de Deus. Nós vivemos num sistema que está aparelhado há mais de 30 anos. Vocês pensam o quê? Que em um pouco mais de 2 anos e meio de governo tudo ia acabar? Que ele ia apertar lá o botãozinho lá e tudo ia se resolver num passe de mágica? Não é assim que as coisas funcionam.
Imediatamente após a soltura da nota dele, a Bolsa de Valores subiu, o dólar despencou e a confiança dos investidores voltou. Vocês queriam o quê? Que ele mergulhasse o país num caos? Para aumentar o desemprego, para aumentar a inflação? Era isso que a oposição queria. Qual foi o discurso? Não, depois do dia 7 de setembro o golpe vem aí. O golpe vem aí, ele vai fechar o STF, ele vai fechar o Congresso, olha o golpe. E foi exatamente o contrário. Então confiem, ele não passou quase 30 anos lá dentro à toa, ele sabe o que ele está fazendo, confiem. As coisas não se resolvem da noite para o dia. Nem se ele ficar até 2026 não vai resolver tudo. É um estrago muito grande, de muito tempo, é uma corrupção que está enraizada. E é difícil tirar, mas a gente vai conseguir. Podem ter certeza que a gente vai conseguir. Então não fiquem emocionados, né? Pensem, deixem um pouco a emoção de lado, pensem com a razão. Pensem com a razão. Tá certo? E para finalizar aqui, eu queria fazer um pedido a vocês. Por favor, não elevem ao status de heróis essas pessoas que aparecem aí do nada, falando, gritando, batendo no peito, botando aí a cara, desafiando. Não façam isso. Nós temos um histórico recente de traições. Todo mundo sabe disso, né? Então vamos com calma, não elevem rapidamente ao status de heróis e heroínas, tá certo? Tomem cuidado com isso, tá bom, pessoal? Então, olha, por hoje é só. A frase de hoje é de Ronald Reagan, que diz o seguinte: se não nós, quem? E se não agora, quando? Então, pessoal, vamos continuar lutando pela nossa liberdade, vamos continuar lutando pelo nosso voto impresso auditável e vamos continuar lutando pelo nosso país, porque se nós não fizermos, ninguém vai fazer. Tá bom, pessoal? Um beijo grande para vocês, um excelente fim de semana e até sábado que vem.